Beleza, pessoal? Vamos estar então dando a continuidade à correção da nossa segunda semana do nosso PET de História volume 3 do segundo ano. Aqui agora nós vamos estar estudando os tratados de 1810 e alguns conceitos. Vocês devem estar se perguntando, mas tratados de 1810? Na primeira semana nós já estudamos, né, a relação do café no primeiro reinado e segundo reinado. Para que voltar assim? É interessante voltarmos porque esse tratado vai incidir diretamente, né, na economia brasileira, né, em alguns preceitos que vão acontecer posteriormente. Em história, não estranhe se estivermos estudando algum período ou conceito em determinado tempo e depois voltarmos. Né? É interessante na história fazer essa interlocução. Né? Vai e volta. Temos aqui alguns conceitos. Esse ad valorem é um imposto, né, que significa um tributo baseado em um percentual sobre o valor de um bem móvel ou imóvel. E déficit, né, eu acho que todo mundo já sabe o que significa isso. De maneira geral, ele se refere a um saldo negativo. Nós temos também aqui, nesse Para Saber Mais, 2 vídeos, né, que vão estar falando sobre esse período desses tratados aí que vão ocorrer em 1810, entre Portugal e a Inglaterra. Seria interessante se vocês pudessem vê-los para complementar os estudos. Além dos vídeos, também vocês têm o livro didático de vocês, que também esclarece, né, esses temas. Temos aqui agora já as atividades. As primeiras décadas do século XIX. Não vou ler o texto, porém o texto ele deixa claro aquela relação, né? O que estava acontecendo no mundo, né, no final do século XVIII e início do XIX. Nós vamos ter, né, a Revolução Americana, a Revolução do Haiti, aqui na América, e a própria Revolução Francesa, que vão mudar as bases, né, do mundo, né, tanto social quanto cultural, econômico, e isso vai afetar diretamente o Brasil. Né? O texto aqui também fala um pouco sobre o Brasil, né, sobre a questão das exportações. O Brasil estava começando a ter um grande desempenho, né, na exportação. E isso gerou uma falsa euforia, né? Não estava se exportando muito e as pessoas, né, os economistas aqui, estavam animados com esse processo. E isso aí vai gerar uma falsa euforia, que vai cair diretamente na nossa pergunta da letra A. No final do século XVII, a agroexportação brasileira viveu um período de expansão. Então, a agroexportação, né, da produção de bens primários, café, cana, algodão, estava vendendo muito, exportando para fora do país. A Revolução Americana, a independência do Haiti e outros conflitos abriram um mercado externo aos produtos brasileiros. Por que esse período foi chamado de falsa euforia do final do período colonial? Por quê, pessoal? Vamos lá na resposta. Foi chamado de falsa euforia, pois ao final dos acontecimentos e conflitos no cenário mundial, toda a produção brasileira teria de ser obrigada a diminuir devido ao aumento da oferta de outros países que também estavam se inserindo nesse mercado. Então o Brasil teve aquela falsa euforia, estava exportando muito, mas só que quando esses conflitos acabaram, né, amenizaram essas revoluções, outros países também vão entrar nesse cenário, vão começar a vender também. E o Brasil vai ter que diminuir a sua produção, porque não vai estar conseguindo competir de igual para igual com esses mesmos países. Tem aqui também uma citação que vai deixar bem claro isso, do próprio texto. A expansão da produção e exportação brasileiras estava vivendo uma realidade de curta duração. Tão logo as guerras e conflitos se encerrassem e os países voltassem a colocar os seus produtos no mercado mundial, a produção brasileira teria de diminuir em razão do aumento da oferta e da diminuição da demanda. E foi o que aconteceu. A palavra diminuição ficou aqui com esse tracinho aqui, mas é só vocês colocarem normal no caderno, porque foi erro da digitação. Aqui nós já vamos entrar nos tratados de 1810, né, que é o tema dessa segunda semana. Esses tratados, pessoal, trataram de estabelecer um acordo de aliança, né, de amizade entre Portugal e Inglaterra. Porém, beneficiou mais a Inglaterra. Né? A Inglaterra, né, aquele grande... Naquele momento lá, né, era a grande potência mundial, tanto economicamente e juridicamente, né? Vamos estar então entendendo por que desses acordos. Basicamente, esses tratados trataram de estabelecer
acordos alfandegários, né? Os produtos ingleses que chegassem aqui na colônia teriam um imposto, né, para entrar aqui nas nossas terras menor. Por exemplo, seria 15%, né, nos produtos ingleses. Os portugueses seria 16%. E outras nações, 24%. Então os ingleses vão ter um benefício nisso. Eles vão pagar menos para os seus produtos entrarem aqui nas nossas terras. Outra coisa também interessante foi que as pessoas inglesas, se fossem pegas cometendo um crime em solo brasileiro ou português, não seriam julgados pelas autoridades portuguesas, mas sim pelos próprios ingleses, algo que não ocorria com os portugueses em território inglês. Então, podemos perceber também aí, né, a questão jurídica que os ingleses tinham naquele período lá. Eles tentavam a todo momento se mostrar, se estabelecerem como grande potência econômica, jurídica e assim sucessivamente. Então, vamos lá para a correção das nossas atividades, pessoal, referente a esses tratados de 1810. A partir da leitura do texto acima e dos seus conhecimentos, responda: quais consequências os dois tratados, um de amizade e aliança e outro de comércio e navegação, tiveram para Portugal? Nós já vimos, né, que esses tratados atenderam mais os interesses dos ingleses. Por quê? Esses tratados atenderam mais os interesses dos ingleses do que os portugueses, justamente pela questão de menos impostos aos produtos ingleses nas terras brasileiras e do julgamento de súditos ingleses ser feito pelos próprios ingleses. Sobre o de comércio e navegação, as firmas inglesas no Brasil se multiplicaram, tendo entrado no Brasil todo tipo de mercadoria, independente se fossem adequados ou não à realidade brasileira. Cabe salientar que nesse final da frase, todo tipo de mercadoria. Por que isso aconteceu? Os ingleses, como os impostos para eles cobrados eram menores, eles vão mandar vários produtos para cá, para o Brasil. E a maioria desses produtos não vão atender a realidade, né, a dinâmica aqui do Brasil. Pregos, borrachas, coisas que não tinham ali um efeito prático, né, para a vida das pessoas. E isso vai gerar um grande excedente, coisas acumuláveis que ninguém vai usar. E a letra B, cite as consequências para o Brasil da assinatura dos tratados de 1810. Para o Brasil, os tratados de 1810 favoreceram mais os ingleses e, junto a isso, reduziu, né, a base manufatureira que surgia na América Portuguesa, justamente porque estava vindo grandes excedentes de fora da Inglaterra para cá, que ocasionou grande excedente desses produtos aqui no Brasil. E vai criar-se também uma grande dependência econômica de Portugal perante a Inglaterra. Como assim? Portugal começou a depender muito da Inglaterra para várias coisas. E a economia portuguesa se viu extremamente dependente e carente, né, desses insumos e o próprio dinheiro inglês. Nesse sentido, Portugal vai virar um vassalo econômico da Inglaterra. É tanto que lá em 1822, após a independência, o Brasil vai ter que pagar, né, uma quantia para os ingleses, para estes reconhecerem a independência de fato política do Brasil. Aí nos próximos vídeos nós vamos fazer a correção da semana 3 e 4. Beleza?